Olá, amigo, seguidor aqui do canal CRB, irmão em Cristo, muito bom estarmos juntos novamente para meditarmos e falarmos do amor de Cristo. Era um vídeo que eu estava pensando em falar com os irmãos e meditar neste canal a respeito da Priscila Alcântara. Vocês têm visto nas mídias, têm visto as notícias, têm ouvido muitas coisas, mas esperei um pouco a poeira baixar para meditarmos sobre a luz da palavra. O que a palavra nos ensina nesses casos? Pessoas que professam a fé em Cristo e num certo momento de suas vidas, simplesmente largam tudo, rejeitam e resolvem então tocar as suas vidas achando da sua melhor forma, do seu jeito. E o que fazer nessa situação? Olhando para a Bíblia em Mateus capítulo 18, versículo 15, a Bíblia nos instrui dessa forma: se o seu irmão pecar contra você, vá a sós com ele, mostra-lhe o erro. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não te ouviu, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja, e se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Digo-lhes a verdade: tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra também será desligado no céu. Também lhe digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer coisa sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio de vós. Então nós vemos aqui a instrução de Mateus sobre os rebeldes da fé. Pessoas que não têm respaldo bíblico, não têm posicionamento na fé respaldado pelas Escrituras e simplesmente viram as costas para o Evangelho e depois querem de alguma forma culpar a igreja, ou arrumar desculpas. Nós vemos isso, que não é uma estratégia atual, não é uma situação atual. Quando Adão e Eva pecou, a primeira desculpa de Adão foi: olha Deus, foi a mulher que tu me deste, ela me fez comer o fruto que o Senhor proibiu. Quando Saul foi confrontado pelo profeta, a primeira coisa que ele falou: olha, este povo, eu temi que o povo fizesse mal contra mim e por isso eu desobedeci a ordem de Deus. Então nós vemos que não é meramente da nossa geração, meramente da nossa situação, pessoas que de alguma forma não se identificaram com Cristo, não se identificaram com a fé em Jesus e simplesmente elas pegam e viram as costas para Deus. Por que eu digo isso? Porque a Bíblia fala que pela árvore conhece os frutos. Nós vemos que a Priscila, quando era mais nova, ela demonstrava uma fé em Jesus, mas ao passar dos anos, essa fé essa chama foi se apagando, ou ela não foi cultivando essa fé em Jesus da forma que deveria. Nós podemos apontar inúmeras situações, inúmeros casos que não é só porque a Priscila, mas
outros homens, outras mulheres que também deixaram o corpo de Cristo, a igreja do Senhor Jesus, pelos mesmos motivos. E tudo isso é parte do cumprimento das Escrituras. A Bíblia nos fala que o amor de muitos se esfriaria. Por que se esfriaria? Essa é uma pergunta que nós todos temos que responder, porque amanhã ou depois nós podemos estar sofrendo os mesmos males. A Bíblia fala que cuidado aquele que está de pé para que não venha a cair. Não é bom que viva sós, é bom que fossem dois, porque se um cair, o outro o levanta. E muitas vezes nós subestimamos. Nós achamos que estamos de pé, que nós estamos firmes, que o pecado está dominado pelo fato de que eu aceitei a Jesus. E não é essa a verdade. Todos os dias, em todos os momentos, somos forçados a brigar contra o pecado. Todos os momentos, somos tentados a ceder para o pecado ou recusá-lo. E muitas vezes nós brincamos. Uma hora nós nos fortalecemos e outra hora nós cedemos. Ao ponto de nós não mais ficarmos envergonhados ou ficarmos entristecidos pela nossa queda. E achamos então que Deus vai nos perdoar o automático dos nossos pecados. Clicamos na tecla automático perdão de Cristo e deixamos a vida correr. E quando nós vemos, nós já estamos novamente afogados na lama e no pecado. Ao ponto de nós ficarmos tão envergonhados e de não mais queremos o perdão de Deus, o perdão de Cristo, e ficamos à mercê do nosso adversário. E por isso que a Bíblia aqui nos orienta. Se teu irmão pecou contra ti, vai e conserte-se com ele. Não é esperar ele vir pedir perdão, é você tomar uma ação. Então, o primeiro ponto, eu vejo a omissão do seu parceiro de palco, o Yudi, quando ele diz que tem conversado com a Priscila, mas, porém, isso é uma preocupação do pastor dela. E não é verdade. A Bíblia aqui nos fala que temos que ser nós. Se o pecado do meu irmão que está do meu lado, que eu conheço, não me constrange, não me faz querer tomar uma ação para resgatá-lo, para não condená-lo, mas falar, olha, você está indo para o caminho errado, se conserte. E se ele não te ouve, vai com mais 2 ou 3 irmãos e faça a mesma coisa, para que a igreja tenha ciência que você demonstrou amor, demonstrou graça de Deus sobre aquela vida. Porém, se essa pessoa continuar com o coração duro, não se arrepender, não demonstrar nada, leve para a igreja. Aí então a igreja vai tomar uma decisão de pegar, absolvê-lo ou de repreendê-lo até ao ponto de rejeitá-lo no meio do corpo. E não fazer que nem muitos estão fazendo, que passando pano nessa situação, e o pecado tem sido então exaltado e não mais a graça de Deus. Ela necessita da misericórdia da igreja, necessita do abraço dos irmãos, sim, mas dentro de uma condição bíblica e não dentro da minha e da sua vontade. Outrora, Jesus falou que vai na cidade e prega o evangelho. Caso eles não te ouçam, ao sair, sacode as sandálias. Não leve nem um grão de poeira daquela cidade, porque eles me rejeitaram, eu também os rejeitarei. O próprio Deus falou isso. E nós vivemos numa época muito complicada, onde as pessoas vivem uma
sensibilidade para o não me toque, não me aponte, não me critique, não me faça amadurecer, não me faça crescer, que isso tem afetado até mesmo a Igreja de Jesus e o Evangelho. Mas, por mais que nós homens tentemos mudar o Evangelho, por mais que nós homens tentemos viver na política da boa vizinhança, o Evangelho de Jesus, o Evangelho verdadeiro, ele nos condena e ele nos absolve nas nossas ações. E é por isso que nós temos que ficar atentos às Escrituras. Não à minha vontade, não ao meu querer, mas o que Deus tem para nós. Por isso, irmão, que o caso da Priscila venha criar em nós um despertar, que antes que a pessoa chegue nessa situação de afastada da igreja, de desviada, nós, como os cristãos mais velhos na fé, viemos enxergar e demonstrar e tentar restaurar essa pessoa antes que ela chegue nesse ponto, com a ajuda do nosso amigo Espírito Santo, com a ajuda da graça do nosso Deus, para que nós, como igreja, continuamos sendo luz do mundo e sal da terra, e não mais como muitos estão querendo, que a igreja seja espelho do mundo, reflete o mundo, as coisas do mundo, e deixa a glória de Deus de lado. Por isso não se iluda, irmãos, por isso não se constranja. Se você vê que você está diante da palavra de Deus, a palavra de Deus te dá base para que você possa repreender o seu irmão em amor, para que ele possa se arrepender, voltar aos caminhos de Deus, não perca essa oportunidade. Esse é o meu conselho, para que a gente possa evitar e mais constrangimentos na vida da Igreja de Jesus aqui na Terra. Porque é a Igreja de Jesus que vai subir. É uma igreja santa, uma igreja pura, uma igreja sem marcas. Então, que a gente venha fazer parte dessa igreja, uma igreja santa. Que Deus o abençoe e a gente se vê aqui no nosso próximo vídeo, aqui nesse canal, em nome de Jesus.